Oi, pessoal. Então, conforme combinamos, eu vou gravar a continuação da aula para não ter atraso para vocês. Então, vale sempre lembrar o contexto, né? Se alguém de fora estiver vendo essa videoaula, essa aula está sendo gravada para os alunos de projeto final do Colégio Pedro II, ano de 2021, ano letivo de 2021, e é uma continuação da aula de 25/10, tá? Nós estávamos falando de custo, despesa, e agora a gente vai falar um pouco de receita para poder partir para o DRE. Então vamos lá. Então eu estou fazendo exatamente como se eu estivesse dando aula para vocês, né? Conforme a gente combinou. Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhando aí, só um instante, então vamos lá. Então, o que a gente falou na aula de ontem, né? Tanto o pessoal aí do diurno como o pessoal da noite, as duas turmas. Nós estamos fazendo um exemplo de um restaurante, mas no projeto de vocês, o que eu falei? O restaurante, ele tem muitas opções de pratos, de bebida. Então, no projeto final, repetindo, eu vou repetir aqui algumas coisas que eu falei em aula. Repetindo, no projeto final, a gente precisa somente entender se vocês sabem fazer, né? Então, mensurar os custos, as despesas, as receitas e partir para o DRE de um mês, né? Então, é para entender se o aluno está sabendo fazer, se ele vai saber fazer num futuro negócio ou num futuro trabalho na vida dele, tá? Então, vamos lá. Então, a gente mensurou aqui os custos de 3 pratos do restaurante, vocês lembram? O estrogonofe, que serve 2 pessoas, eu estou relembrando, é importante relembrar com vocês. Se alguém tiver falando, não preciso mais relembrar isso, professora, então passa aí, acelera o vídeo, tá? Então, o prato 1, que é estrogonofe, que serve 2 pessoas, né? O custo é R$ 15,89. É quanto custa isso para o restaurante? Aqui eu tenho, ó, destrinchamos em sala de aula, todos juntos, todos os ingredientes, tudo que é custo, inclusive o gás, tá? Por quê? Relembrando, custo varia. Custo varia com a produção, o custo varia com a produção, com a venda. Então, se a pessoa fizer 2 pratos de estrogonofe no dia, obviamente, ela vai gastar menos gás do que ela fizesse 100 pratos de estrogonofe no dia, tá bom? Então, voltando aqui, vamos lá. A macarronada, né? Mensuramos também o custo dela. Tudo que está exatamente ligado ao produto é custo, tá? Macarrão, molho vermelho, almôndega, tempero, aí a carne, né, para almôndega e o gás. O custo do prato de macarronada, servindo para 2 pessoas, saiu aqui nas nossas contas a R$ 16,40. É óbvio que isso vai variar de acordo com o quanto o restaurante consegue comprar aquele material. E vai variar também de acordo com a qualidade. Mas a gente está fazendo uma mensuração, ou seja, é uma estimativa para um projeto, né? Um plano de negócio ou uma consultoria numa empresa. O prato de lasanha aqui, servindo para 3 pessoas, o custo está saindo a R$ 33,58. Depois, em sala de aula, o que nós fizemos? Nós vimos o custo de bebida. Aí o pessoal aí da noite me falou, professora, esse Guaraná Copinha aí no Guanabara está sendo vendido a 90 centavos. Então eu mudei, tá, pessoal do diurno? Eu coloquei aí 90 centavos. É claro que com uma negociação todos esses preços podem cair, mas nós tínhamos que colocar alguma coisa para mensurar custo também. Então, Guaraná Copinho, Guaraná Garrafinha, garrafinha de água sem gás, garrafinha com gás, refrigerante lata, refrigerante garrafinha e o refrigerante de 1,5 litro. Óbvio que vocês podem, dependendo da natureza do negócio, isso muda, tá? Então, aí está o custo para o restaurante. O quanto ele compra, quanto aquele produto custa para ele revender, ok? Então, é muito importante vocês entenderem essa diferença de custo e despesa.
Os dois são gastos do restaurante. Só que o custo, ele está diretamente ligado ao produto e ele vai variar de acordo com a produção, de acordo com a quantidade vendida, tá? Vamos lá para as despesas, né? A gente está fazendo aí as despesas mensais, tá bom? Então, as despesas, como eu falei para vocês em sala, as despesas são aqueles gastos do estabelecimento que, independente da variação da produção, da variação da venda, o dono do estabelecimento precisa ter aquele gasto e aquele gasto vai ser fixo, mais ou menos fixo, né? Vou falar de novo por quê. Então, aí tem salários. Vou começar a segunda linha aqui, tá, gente? Salários. Os salários não variam de acordo com a produção. Vamos para o nosso exemplo do restaurante. Se eu estiver vendendo, poxa, o movimento foi fraco, eu vendi 20 pratos somente no mês. Olha como é pouco para um restaurante, para se sustentar. 20 pratos apenas no mês. Eu vou ter que pagar o salário do meu funcionário do mesmo jeito que eu vendesse 2.000 pratos de refeição no mês. Então, o salário é fixo, independente do que eu vender, o salário é fixo. Então, isso é despesa. Por quê? A despesa não varia de acordo com a produção. A despesa na contabilidade, porque aí, gente, falar corriqueiramente, no senso comum, né, sem o conhecimento dos termos contábeis e financeiros corretos, a gente fala que tudo é despesa, a gente fala que tudo é custo, a gente fala que tudo é gasto, mas não é. Na hora da gente fazer profissionalmente as contas, a gente tem que entender a diferença de custo para despesa. Então, a despesa não varia de acordo com a produção. O salário é fixo, você paga seus funcionários de forma fixa por mês, então é despesa, tá? O Prolabore aí, como eu estava falando para vocês, os sócios, os donos da empresa, no nosso exemplo são 3 sócios, né? Os donos da empresa, eles precisam também tirar o Prolabore, ou seja, o salário deles fixo, não dá para variar assim, porque eles também têm as contas deles para pagar. E precisa, vou repetir o que eu falei em sala de aula aí, né, no síncrono, precisa separar o dinheiro dele do dinheiro da empresa. Entrou mais dinheiro para a empresa não quer dizer que a família do dono vai gastar, não é assim, não. Entrou mais dinheiro para a empresa da empresa, isso precisa ser separado para reinvestir, para guardar. É claro que, como sócios, pode haver, em certo momento, uma redistribuição desses lucros, se for interessante para a empresa. Primeiro, tem que pensar na empresa. Primeiro, precisa pensar na empresa. O Prolabore, depois de um tempo, tendo estudos e entendendo que isso é possível, o Prolabore é óbvio que pode aumentar, tá? Nesse nosso exemplo aqui, o que eu fiz? O Prolabore dos 3 sócios foi de R$ 3.000, tá? Então, 3 vezes 3, a gente gosta de trabalhar sempre com exemplos básicos, porque no básico vocês conseguem entender uma coisa maior, tá? Então, o Prolabore aqui, 3 sócios, R$ 3.000 para cada um, deu 9, tá? É fixo, é o salário deles. Os salários aqui, eu estou colocando o salário de 5 funcionários, são salários diferentes. Eu coloquei uma soma aqui. Vamos supor que um funcionário ganhe 3.000, o outro 1.500, outro 1.500, outro 1.200 e o outro R$ 800, que é um estagiário que trabalha meio período. Então, somando todos os salários dos funcionários, deu R$ 8.000. A luz, professora, a luz varia de acordo com a bandeira, de acordo com o clima. Sim, a luz varia, mas neste caso, vocês concordam comigo que se tiver 2, tá lá, verão, né? Eu tenho naquele dia, só entraram, um movimento fraquíssimo, só entraram no meu restaurante 2 pessoas. O ar-condicionado está ligado do mesmo jeito, tá?
que tivessem 50 pessoas entrando e saindo. É claro que você pode até aumentar um pouco a potência, né, do ar-condicionado ali, para diminuir a temperatura, mas você entende que ele vai estar ligado? Então, a luz, pessoal, é uma coisa que sim varia. Na nossa casa, ela varia de acordo com o clima, de acordo com a bandeira tarifária. Então, a luz varia. Mas a gente aqui está falando de variação com a produção. Então, se eu vender 100 pratos neste restaurante, a luz não vai variar se eu vender 2 pratos, a não ser que o restaurante cozinhe quase que só pelo micro-ondas, né? Ou forno elétrico. Por isso que eu falo muito para vocês, luz e água são 2 contas que dependem muito da natureza do negócio. Por quê, professora? Para você entender se isso é uma despesa ou se é custo. Luz e água dependem da natureza do negócio. Nesse caso aqui, como nós falamos que o nosso restaurante, nós falamos em sala, que o nosso restaurante está baseado em cozinha, fogão a gás, então a luz a gente colocou como despesa, porque ela não vai variar de acordo com a produção, tá bom? A água, que nesse caso também nós acertamos que ela seria despesa, porque apesar do restaurante usar bastante água, a gente acertou em sala que não faria tanta diferença assim, então nós colocamos como despesa. É até importante eu citar um exemplo que eu citei em sala de aula também, a água, por exemplo, ela não é despesa, mas ela é custo num lava-jato. Por quê? Porque a água vai variar muito, né, gente? Se eu lavar um carro no dia, é muito diferente a quantidade de água que eu vou usar se eu lavar 100 carros naquele dia. Então, nesse caso, a água no lava-jato, a água é custo, porque ela vai variar diretamente com a produção. Tá? Aqui nesse restaurante, nós acertamos que a água é despesa, ou seja, ela praticamente não vai variar com a produção, tá bom? Segundo as técnicas que nós estávamos conversando em sala de aula. A internet também, um plano fixo de internet para o restaurante, então a despesa, porque é basicamente fixo, não vai variar de acordo com a produção. O telefone também, né, incluindo fixo e celular de alguns funcionários, também um plano fixo por mês. O aluguel aí, nós colocamos um aluguel barato, né, para um restaurante que coubessem umas 100 pessoas, está bem barato isso, né, gente? Mas vamos lá, é o que eu falei, a gente precisava colocar um valor para mensurar. É claro que vocês retornando o projeto para mim e eu vendo que tem números absurdos, eu vou corrigir, vou retornar para vocês com o feedback para vocês para falar, olha, isso aqui não está legal, vamos melhorar, colocar esses números mais com a realidade, tá? Então, o aluguel aí ficou R$ 2.500. Por que o aluguel é despesa? Vou dar uma pausa aí para vocês pensarem. Por que aluguel é despesa e não custo? Eu bato nessa tecla muito com os alunos. Por que aluguel é despesa e não é custo? Alguns segundos. Pensa. Enquanto isso, estou vendo minhas mensagens aqui no WhatsApp. Pensa aí, por que o aluguel responde? Responde que eu vou falar a resposta daqui a pouco. Por que o aluguel é custo e não é despesa? Já me confundi. Por que o aluguel é despesa e não é custo? Voltando. Então, aluguel é despesa porque o aluguel é um valor fixo por mês. Não vai variar. No caso aqui desse restaurante, o aluguel, eu acho que quase todos os estabelecimentos. Ainda não vi um caso de variação disso aí, não. Aluguel é despesa. Então, o aluguel não vai variar. Se o pobre do dono vender um prato por mês, se vender 1.000 pratos por mês, o aluguel é fixo, então o aluguel é despesa, ele não varia de acordo com a produção, ok? Então, até aqui nós relembramos, deixa eu ver quantos minutos está dando. Até aqui nós relembramos a nossa aula, tá? Relembramos. E agora a gente vai partir para receitas, ok? Eu vou parar o vídeo, que quem quiser voltar, tá? E aí, receitas, eu vou fazer um novo vídeo, tá? Dá um stop aqui na gravação.
Só um instantinho.